Gente, eu tô suando. Tá muito calor. Vamos então aos lidos do mês de agosto. Vou falar um pouquinho sobre cada leitura que eu fiz aqui com vocês. Já tem post lá no Instagram, mas aqui eu quero detalhar um pouquinho mais, né, pra gente conversar a respeito dos títulos que eu li durante esse mês, que foi extremamente longo para mim. Eu tô vendo um monte de gente falando que passou voando, para mim se arrastou horrores. Então, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, comentar aqui embaixo o que tu leu durante agosto. E comprando estes ou qualquer outra coisa pelo link aqui embaixo da Amazon, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão. Vou começar falando logo de uma que foi uma das minhas leituras favoritas do ano até agora, que é Uma Moeda ou um Beijo, do Leonardo Mello, desenhado pelo André Kalimann. Esse é um quadrinho publicado pela Conrad Editora. E aqui a gente vai acompanhar nesses tons de magenta, por vezes, e às vezes só preto e branco lindo. A gente vai acompanhar uma narrativa que mistura ficção e realidade, onde os autores resolvem fazer uma homenagem à figura da Gilda, que foi uma travesti de Curitiba, que ficou muito famosa pelo bordão aqui da capa, já que sempre que ela ia pedir dinheiro, ela falava: me dá uma moeda, eu te dou um beijo, e sem vergonha nenhuma ela tascava um beijo na boca de quem fosse. A Gilda se diz a primeira gay de Curitiba, apesar dela não ter relações sexuais com homens, como isso é uma frase que ela mesma dizia por aí. Eu falo mais sobre isso na minha resenha específica, mas aqui em Uma Moeda um Beijo a gente vai acompanhar de forma ficcional e realista, onde a Gilda morre aos 32 anos, ela é encontrada morta numa casa onde outras pessoas sem abrigo e usuários de droga frequentavam. E aí, então, o IML dá como morte uma questão ali de pneumonia forte, onde foi por essa questão de saúde mais frágil, e as pessoas ao redor da Gilda, que eram simpatizantes e outras travestis da região, resolvem contratar o detetive Davi, que é um completo fracassado, para investigar, então, se de fato a Gilda morreu por questões naturais ou se foi um assassinato, podendo ser por crime de ódio, por ocultamento de provas, etc., por coisas onde ela poderia ou não estar envolvida. E então esse é um quadrinho que me surpreendeu muito, eu recomendo para todo mundo, para conhecer um pouquinho mais da história da Gilda, dessa que foi uma figura tão pertinente nas ruas de Curitiba, ali pela região de Boca Maldita, nos anos 80. E esse é um quadrinho que homenageia e, ao mesmo tempo, é uma investigação incrível, com um âmbito no ar que o Leonardo e o André conseguem transmitir muito bem. Então, de verdade, eu espero que todo mundo possa ter acesso a esse quadrinho. Inclusive, está disponível no Kindle Unlimited para quem faz assinatura, tá? Depois eu li Mentiras que Contamos, do Philippe Besson, ou Philippe Besson, um autor francês. Esse é publicado pela Astral Cultural e é um livro, tá, de romance. E aqui a gente vai acompanhar uma história autobiográfica do Philippe em um período da vida, ali no verão de 1984, onde ele começa a se relacionar com um outro garoto da escola dele, que é o Thomas Andriot, e por quem, enfim, ele nutre uma paixão avassaladora e que acaba sendo recompensada, mas do jeito que o Thomas podia entregar naquela época. É uma história onde os jovens precisam se encontrar de forma escondida, né? Ninguém pode saber da relação deles. E aí depois a gente vai vendo, então, a relação deles durante esse verão escondido, e quando as vidas tomam rumos diferentes, cada um vai para o seu caminho, e depois a gente acompanha, 20 anos depois, uma espécie de reencontro
que se dá por meio do filho do Thomas Andriot. Então aqui é um retrato bem honesto e por vezes doloroso que o Philip se propõe a passar para o público de uma forma tão poética e bonita. É um quadrinho super fluido, fácil de ler, ele é curtinho, tem menos de 200 páginas e eu adorei, gostei muito mesmo e recomendo a leitura para quem quiser ver. É Gays Tristes, tá? Categoria Gays Tristes e é maravilhoso. Daí, no início do mês, eu li HP Lovecraft, O Cão de Caça e Outras Histórias. Esse é um mangá da JBC, que tem a adaptação e arte do mangaka Go Tanabe. E aqui a gente vai acompanhar, então, 3, se eu não me engano, contos do Lovecraft que são adaptados pelo Go Tanabe. Ele está fazendo um trabalho de adaptação de fôlego, né? Já saiu até agora 3 volumes e o quarto, que é o de Mitos de Cthulhu, já está em pré-venda na JBC. Então aqui a gente vê uma adaptação recorrente do Go Tanabe. E esse é um quadrinho que, como eu disse, ele vai contar 3 contos aqui, que são O Templo, O Cão de Caça e A Cidade Sem Nome. E eu acabei gostando bastante dos 3 contos, eu diria. O Templo foi o que menos me pegou ali, porque era a leitura inicial, mas pensando agora em retrospecto, também era bem bacana. O Templo, então, vai falar sobre um grupo de marinheiros, onde eles acabam ficando naufragados num submarino, e com isso, enfim, a gente vai vendo a degradação humana, eles perdendo a comida, a água e a civilidade também, né? Essa palavra existe? Enfim, vocês entenderam. Com isso, a gente tem também O Cão de Caça, que eu acho que é uma das obras mais famosas, né, do HP Lovecraft, que vai contar sobre 2 rapazes que gostam de deflorar túmulos e roubar objetos dessas pessoas para levar para o museu privado que eles têm um com o outro. E com isso eles começam a ser, então, assombrados, né, por uma espécie de profecia, uma coisa ali que eles mexeram onde não deveriam. E para finalizar, a história de Cidade Sem Nome é sobre um cara também que está fazendo uma viagem, ele chega a uma espécie de deserto e aí ele encontra uma tumba e começa a entrar lá para dentro e aí tudo, tipo, a gente descobre a cidade que todo mundo achava que não existia e ele descobre que existe, enfim, também vai perdendo a noção da realidade e da mente com isso. Um quadrinho que eu gostei. Tô com o outro volume aqui, o que é azulzinho ou rosa, não me lembro agora, que eu peguei com a parceria da JBC, e pretendo ler no Halloween daí, então, que eu quero fazer leituras temáticas, né? Depois eu compartilho com vocês quais vão ser. E também o volume 1 de Beach Planet, Planeta das Vagabundas. Esse é publicado pela editora Conrad e ele tem roteiro da Kelly Sue DeConnick e a arte da Valentina Delandro. Esse é um quadrinho que a gente vai ver sobre uma distopia, não tão distópica assim como sempre, né? E aqui existe um país que é uma espécie de prisão onde qualquer mulher que não se adeque aos padrões que os pais, né, o patriarcado sugere, é enviada para esse planeta que é conhecido como o planeta das vagabundas, onde elas são obrigadas a uma servidão de penitência e servidão no Beach Planet. Então, aqui a gente vai acompanhar bem forte ao mesmo tempo que é uma distopia para ser mais futurista, ela tem também esses catálogos bem característicos de antigamente e uma obra que fecha em 2 volumes, talvez 3, porque eu sei que o 3 é volume extra, então eu não sei se tem conexão com essa história. Essa aqui, ela tem um gancho sim para o final. E claro que enquanto país e planeta, na verdade, que precisa
utilizar mulheres como essa massa de manobra, eles ainda por cima fazem um reality show de pancadaria e jogos, enfim, para poder lucrar com esse entretenimento. Então aqui a gente vê bem como as mulheres são sempre subjugadas e qualquer tipo de coisa, já que esse planeta ele se torna uma prisão tanto para mulheres de fato criminosas, que tenham cometido assassinatos, roubos, etc., quanto para mulheres que foram traídas ou que traíram, ou se são fora do padrão estético da época. E aí é até engraçado, porque tem umas falas que é tipo, ai, condenado, quando vão fazer a ficha catalogada das presas, é tipo, fulana de tal, condenada por alguma coisa, tipo, crime cabelístico, algo do tipo, porque ela tem um cabelo raspado de um lado, enfim. Então é bem nessa questão estética e social, onde a mulher é sempre jogada de escanteio, né? Quero continuar os outros volumes, talvez ainda esse mês, vamos ver, para não esquecer tanto a história. Depois eu tenho aqui também um combinho de 4 volumes de uma que é uma das minhas séries favoritas e que eu acho que eu tô falando muito pouco aqui. Inclusive, uma pessoa comentou no vídeo de melhores quadrinhos do primeiro semestre e ficou surpresa por não ter The Walking Dead. E é verdade, eu preciso me redimir sobre isso. Então, esse mês peguei para ler um pouquinho mais. Eu li o volume 16, Um Mundo Maior. 17, Algo a Temer. Volume 18, O que Vem Depois. E, por último, o volume 19, Marcha para a Guerra, que foi o último volume que eu li durante esse mês. Eu dei uma pausa, apesar de que, para mim, The Walking Dead é muito viciante, porque aqui em casa eu só tenho até o volume 23, ao todo são 32, e eu preciso, então, completar essa série, porque eu quero pegar e ler tudo de uma vez só o que faltou, mas eu não tô podendo comprar agora, então por isso que eu dei uma estagnada de novo aqui no volume 19, para ter ainda os outros que sobraram até o 23 de fôlego, até completar a coleção. The Walking Dead, escrito por Robert Kirkman, o mesmo autor de Invencível, e essa fase já desenhada pelo Charlie Adlard, que eu gosto bastante, tá? É bem caprichado nesse cinza. E aqui, então, até onde eu li, a gente vai do arco onde o Negan surge, né? A gente começa a ver aqui a decadência da cidade, onde o Rick e o grupo dele tá, porque com isso chega o Negan, e aí a gente tem aqui, então, um arco apresentando o personagem, a crueldade dele, etc. E as temidas mortes, né, que eu já sabia pela série de televisão. Eu gosto bastante da série de televisão, tá? Confesso que eu não olhei tudo, eu devo ter parado ali na 8ª temporada ou um pouco antes. Mas de vez em quando eu boto na televisão, gosto de acompanhar. E a série é diferente dos quadrinhos, tá? Até a parte do Negan, para mim era bem semelhante, só um ou outro personagem que tinha uma vida diferente. Mas agora a gente entra, então, no ponto onde o Rick, ele tá junto com a comunidade do Jesus, em Hilltop, e com isso, então, eles se juntam ao Ezequiel, que tem o reino, né? E eles querem derrotar o Negan, então, né? Pra sair dessa servidão que eles cumprem e essa tirania que o Negan pratica. Então, eu tô bem ansiosa para saber como The Walking Dead vai terminar, porque eu não vi a série até o final. Sei que muita coisa acontece, então vamos ver. Eu adoro The Walking Dead. Tipo, zumbis e vampiros são os meus seres favoritos, eu acho. Li também Hound Dog, do Nicolas Pegon, ou Nicolas Pegon. Esse é da Hqueria. E aqui a gente vai ter um quadrinho bem doido e estranho ao mesmo tempo, mas que eu gostei. Eu achei bem curioso e diferente.
Aqui a gente tem um aspecto bem de cidade destruída, como se fosse uma cidade pré-apocalíptica. Então a gente vai ter essa metrópole urbana mais destruída, bastante escombros ao redor da cidade. E aqui a gente vai acompanhar dois amigos, o César e o Alexandre, onde um dia um deles acorda em casa e tem um cachorro que ele não sabe de quem é e como surgiu dentro de casa. E aí ele passa então junto com um amigo dele a rodar a cidade para tentar descobrir quem é o dono desse cachorro e devolvê-los, até que eles descobrem que o dono do cachorro morreu. E eles passam a achar que foi assassinato e não suicídio. Então a gente vai passar a acompanhar essa espécie de road trip deles pela cidade, onde tem uma essência, aqui atrás até fala, né? Tem uma essência de viagem embalada pelo groove entre Twin Peaks e Bukowski, pelos subúrbios pré-apocalípticos de uma América velada pelo olhar impassível e misericordioso do deus Elvis, porque aqui também a gente tem um reflexo da presença de Elvis Presley como o deus para essas pessoas. Então, é um quadrinho bem soturno e diferente. E a arte eu gostei bastante. E acho que ele é bem interessante. Eu curti o final, então a gente tem essa espécie de investigação para descobrir o que se deu pelo dono do cachorro e como foi que as coisas acabaram nessa expansão de acontecimentos, e é um quadrinho então bem diferente. Tenho aqui também Como Fazer Amigos e Enfrentar Vampiros, falando em vampiros, do Gustavo Borges e Eric Peleias, esse é da JBC também. Esse é um quadrinho nacional da série Como Fazer Amigos. É uma série que tem 4 volumes, esse é o quarto e último até o momento, onde o Gustavo e o Eric, eles criam uma narrativa que em cada livro vai ser uma aventura diferente. Esse a gente tem o inimigo mais perigoso e forte que as crianças já enfrentaram até o momento, que é o vampiro. Aqui é um grupo de 4 crianças, se eu não me engano, e uma delas é a Olivia, e a mãe dela tá de namorado novo, e as crianças consideram então que esse namorado novo é um vampiro, já que ele acaba tentando afastar bastante a Olivia da mãe, enfim, sugando as energias de todos ao redor. Então, aqui o Gustavo e o Eric, eles conseguem trazer bem essa essência de que a gente não sabe se de fato tem o elemento sobrenatural ou se é só uma parábola para a questão ali de ser um vampiro social, né? Uma pessoa tóxica que está perseguindo essas crianças, de certa forma, e a família dela. E eu adorei começar pelo final dessa história, né? Já que eu espero que ainda tenham muitos outros volumes pela frente, porque eu adorei saber que lá no começo, quando a aventura começa, a gente tem só o Léo, que é esse menininho aqui. E conforme os outros volumes vão aparecendo, é que vão surgindo as amizades. Então, por exemplo, no segundo volume, a mãe da Olivia começa a namorar o pai do Léo, então eles se conhecem e assim vai indo. Então, eu adorei fazer esse caminho inverso quando a turminha já tá toda reunida, e fiquei morrendo de curiosidade, de vontade de ver as outras aventuras que eles passaram e como isso aproximou eles. Então, acho que esse é um quadrinho juvenil bem legal, e a arte também muito bonita, as cores eu amei. E aqui a gente tem bem essa história que mistura o sobrenatural, de fato, com questões de amizade, conforto, infância e também o contato que essas crianças criam e conexões umas com as outras. Então, eu gostei bastante dessa história. Depois eu li Sangue e Terror, do Júlio Shimamoto. Esse é publicado pela editora Tábula, aqui no Brasil. E eu recebi esse material para que a gente fizesse uma live especial no programa da Gibisfera, somente com quadrinhos da editora Tábula, então foi bem interessante. Para quem quiser ver, sempre fica gravado, né? Acho que eu consegui me aprofundar bastante nessa história. Aqui a gente tem um quadrinho que vai contar, se eu não me engano, 8 contos do Júlio Shimamoto e outras pessoas que ele faz parceria.
E são contos diversos, mas todos com essa essência do terror, né? E do sangue e da violência misturado. Então, são contos que vão ao longo da carreira do Júlio, dos anos 60 até os anos 2000, e é uma edição bem completa em termos de texto. A gente tem uma introdução, fala bastante também sobre o estilo de arte que o Júlio Shimamoto ficou conhecido, né, como a, a variação da xilografia que ele criava, então, ficou conhecido como Shiloshima, e esse é um quadrinho bem interessante também. Entre cada história, a gente tem também uma pequena introdução a respeito do conto que vai vir a seguir e que faz toda a diferença para a gente se habituar no contexto histórico e na espécie de sinopse do que vai vir depois, e se aquele trabalho foi trabalhado junto com algum outro artista, enfim. Eu gostei bastante da maioria dos contos aqui, então se tu quiser saber um pouquinho mais sobre cada um deles, eu falei um pouquinho de cada um na live da Gibisfera. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Outro da editora Tábula que eu li foi Erótica Ocultum, um conto de magia, um conto de sexo e magia. Esse é da Luísa Lemos, arte do Juliano Souza e as cores da Vivian Munhoz. Esse é um quadrinho bem fininho. E aqui a gente tem o selo Erótica Ocultum, a estreia deste selo, né, pela editora Tábula. A Erótica Ocultum é o selo idealizado pela Luísa Lemos, a quadrinista, onde a gente vai ter, como o próprio título diz, né, a mistura de erotismo com magia e ocultismo, na grande maioria das vezes, um pouco mais de um pouco mais de outro, né? Aqui nesse primeiro volume, tem que cuidar bastante as cenas que eu vou mostrar. A gente tem muito forte o erotismo em si, e a gente vai acompanhar aqui a Diana, que é uma mulher que ainda não conseguiu fazer sucesso com a pretensão artística dela. E aí, então, ela é praticante iniciante, né, da magia, e ela descobre o potencial dela na magia sexual, que pode ser utilizada, e então, com base no prazer, ela vai reiterando e materializando os desejos dela, enfim, os objetivos profissionais e de vida, como ela quer que seja. Então aqui a gente acompanha isso, e ao mesmo tempo também tem ali um grupo de 13 bruxas, que são conhecidas assim, que são uma espécie de vândalas da cidade, estão fazendo esse tipo de movimentação, e aí a gente descobre que vai partir bem num contexto social, sobre como se uma mulher ainda não está livre ou não conquistou o que precisava, né, para sobreviver, então todas as mulheres ainda estão presas. E aí vai ter, então, essa mistura de questões social com o erotismo e o mágico. Ao final da edição, a gente tem o que eu achei bem interessante, toda uma representação escrita pela própria Luísa Lemos, que é bruxa, praticante de bruxaria, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais dos símbolos, do que significava cada coisa. E outro volume desse selo que eu já tenho é o Haxan, a Bruxa, que é baseado num filme dos anos 1800, se eu não me engano, ou início de 900. E a Bruxa é mais focado no oculto, então um pouquinho mais de terror. Eu tô esperando o Halloween para ler também, tô bem ansiosa. Eu li também Final Cut, do Charles Burns, essa publicada pela editora Darkside. E, de início, eu terminei essa leitura e eu fiquei pensativa de que, tipo, tá, eu entendo porque tanta gente tá gostando, mas eu não sei se fila os melhores dos melhores. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, enquanto eu escrevi a resenha, eu estava escrevendo a resenha e comecei a pensar mais sobre esse quadrinho, sobre as emoções que ele transmitia, e finalizei gostando muito mais do que quando eu estava de fato lendo. Esse é um trabalho do Charles Burns. Já começa pela arte em colorido, né? O Charles ele é conhecido muito pelo preto e branco, que também é maravilhoso.
Eu fico até em dúvida de qual estilo eu prefiro mais, mas as cores me conquistaram muito. A gente vai acompanhar uma história de 2 amigos que, desde pequenos, eles gostam de fazer filmes antigos, trash, de terror, assim, e caseiros, né? Então eles decidem fazer um roteiro mais profissional, vai ser tipo o melhor deles até o momento. E aí a gente conhece o ciclo de amizades deles, e com isso surge a Laurie, que é essa personagem da capa, que vai ser então a estrela do filme. Um desses meninos é o Jimmy e o Brian. O Brian, a gente nota que é um menino estranho, digamos assim, ele passa por problemas que são discutidos ao decorrer do quadrinho. Ele tem problemas na família, com a mãe, enfim, e até acho que questões mais dissociativas e questões mentais. E aí a gente vai acompanhando, então, o Brian imaginando toda essa mística de invasão alienígena e, ao mesmo tempo, essa leve obsessão e desejo que ele tem pela Laurie e como as coisas saem do controle. Enfim, então a gente vai ver ao final do quadrinho, literalmente, o final cut, né, o corte final do filme que ele gostaria de ter feito na cabeça dele. Então, eu fiquei pensativa sobre essa leitura depois. É um quadrinho bem contemplativo em paisagens, a gente tem imagens muito bonitas, e ao mesmo tempo ele é estranho, incômodo, assim, como tudo que o Charles Burns faz, né? E acho que é por isso que dá tão certo essa combinação. E eu acho que, sobretudo, Final Cut, para além do óbvio que a gente tem dos filmes, dos alienígenas e dessa loucura dos personagens, a gente tem relações humanas e como elas se conectam ou deixam de se conectar uma com a outra. Então, para mim, isso aqui é sobretudo sobre pessoas e instintos primitivos. Li também esse mês Velvet, do Ed Brubaker. Esse é com arte do Steve Epting, que é o mesmo desenhista que trabalhou com Brubaker em Capitão América, Soldado Invernal. E aqui, publicado pela editora Mino, a gente vai ter toda a história da Velvet, que de início é uma mulher que trabalha como secretária de um diretor importante dessa agência e de questões governamentais. E aí, então, o que é considerado o melhor espião secreto da agência é morto ao final de uma missão. E a Velvet, como tinha uma amizade muito grande com ele e um antigo relacionamento, ela decide então dar uma olhada mais de perto nisso e acaba se tornando um bode expiatório como primeira suspeita pelo crime. E aí então a identidade dela, né, acaba tendo que ser revelada, de que na verdade ela é uma antiga espiã também, que estava apenas aposentada, e ela precisa retomar os seus dias de glória, deixar o descanso do escritório, enfim, essa profissão que ela passou a exercer, para se concentrar em salvar a própria pele e resolver esses mistérios, né, que ocasionaram todo esse início da trama. Esse é um quadrinho. Não é o meu favorito do Ed Brubaker, tá? Porque para mim Matar ou Morrer é muito. Eu ainda tô com Criminal para ler, mas é um quadrinho bom demais, tipo, não tem como ser ruim, sabe? A Ed Brubaker é sempre acima da média, e as cores aqui, as cores, como sempre, também são lindas, da Elizabeth Breitweiser, se não me engano. E a arte do Epting aqui é deslumbrante, a gente vê detalhes incríveis, então acho que os três fazem esse trabalho muito bem. E o roteiro do Ed Brubaker é sempre competente, então é um quadrinho de suspense, ação, investigação, tudo ao mesmo tempo, misturado ali pelos anos pós-Guerra Fria e essa versão estadunidense e sobre a Rússia vermelha, né? Então a gente vai ter todas essas questões políticas intrínsecas com esse
esse movimento dos espiões que agiam naquela época, e tudo isso protagonizado por uma mulher, que é bem diferente da maioria das obras que abordam essa temática. Então, assim, é um quadrinho que eu acho que flui muito bem para passar o tempo. Eu acho que ele é perfeito, assim, é aquela leitura de descanso investigativo incrível, tipo, livro conforto de coisas criminais, sabe? Então, eu adoro o Ed Brubaker e, para mim, Velvet é muito competente e, e muito legal também de acompanhar. Agora, já estou aqui com a minha colinha, vamos falar dos quadrinhos e livros lidos pelo digital. Vou deixar a fotinha aqui para vocês. No vídeo passado, do mês passado, eu esqueci de falar, então vou compilar aqui junto. Eu li o volume 1 em julho e o volume 2 agora em agosto, de Lady Killer. O segundo volume é escrito pela Joelle Jones e desenhado pela Michelle Madsen. Esse é um compilado de 2 volumes, publicado aqui no Brasil pela editora Darkside. Já está completo o material. E Lady Killer é um quadrinho que vai falar sobre uma dona de casa que esconde a profissão dela de ser uma assassina de aluguel. Então a gente tem também essa questão de violência gráfica e ela realizando as missões que ela é destinada, até que a agência onde ela trabalha resolve que a vida pessoal dela está afetando o jeito que ela trabalha durante as missões, enfim, passando a deixar pontas soltas, e eles passam a perseguir ela, porque nesse meio, popularmente conhecido em filmes, enfim, séries, de que ninguém consegue se aposentar, né? Então, eles passam a caçar a personagem principal, e a gente vai ver como ela vai lidar com tudo isso. O volume 2 encerra de um jeito bem legal, gostei mais do que o primeiro volume. A arte também da Michelle Madison eu gostei mais. Acho que é competente, é um bom quadrinho para passar o tempo e ele é bem suficiente nessa questão de assassinos de aluguel. O próximo é um livro que eu li pelo Kindle Unlimited, que se chama Cabrita da Peste, do Luan Barbosa, publicado pela editora Mondru, se eu não me engano. E esse é um livro que é uma espécie de comédia dramática. A gente vai acompanhar um autor que, enfim, ele ainda não tem nada publicado, ele acredita ser insuficiente, e a gente vai ver a relação dele com os personagens que ele cria, principalmente ele com os traumas da vida amorosa e antigos relacionamentos mais abusivos que ele teve no passado com um outro rapaz. E aí a gente tem essas questões dele com a terapia, enfim, é um livro que vai focar nessa parte do autor, que é Murilo, se eu não me engano, bem sobre as sessões dele com a terapeuta, enfim, o que é que ela pensa de todas essas coisas dele, e ali é uma parte mais de tirar reflexões, enfim, fechamentos de ciclos e cicatrização de feridas sobre antigos relacionamentos. E para mim a melhor parte, que é o roteiro que ele está escrevendo, né? O sonho dele é que um dia ele tenha peças publicadas, enfim, compradas, adaptadas para séries ou novelas. E aí, então, a gente vai acompanhar a perspectiva da série que ele está escrevendo, que se chama Cabrita da Peste, onde a gente tem uma personagem principal muito carismática, que é a Lindalva, e ela tem uma vida mais sofrida e simples num sertão nordestino, e aí ela resolve, então, sair de onde ela mora, por questões com a mãe, o pai, que é o que ela considera um vagabundo, e a mãe aceitou ele de volta. Enfim, ela decide viver a vida e tentar as coisas em São Paulo, então a gente vai acompanhar de forma muito divertida e engraçada essa dinâmica dela vivendo na cidade grande com a tia dela. Para mim, essa é a melhor parte do livro, tá? Eu adorava quando a gente voltava para o ambiente da peça sendo escrita, porque para mim era o auge, muito engraçado, as personagens cativantes. A parte do Murilo, que era o autor da série, os problemas reais dele, eu acho que dava um pouco de quebra com essa atmosfera
tão de comédia em relação à parte mais reflexiva dele, mas é um livro que termina bem. Acho que ele cumpre o que se propõe e é bem interessante para quem quiser dar uma conferida em uma literatura nacional. E também esse tema de humor dramático, acredito, não é um tema que a gente vê muito, pelo menos eu não vejo muito em literatura, então achei bem interessante. Aí eu li também Cut, do Mike Richardson e Todd Herman. Esse é publicado pela editora Dark Horse e esse é um quadrinho que ele tem uma atmosfera tipo o filme Olhos Famintos, é igualzinho, no sentido de que a gente tem uma... não igualzinho ao roteiro, mas a essência vocês vão ver. Ele é uma jovem que estava numa festa e aí ela briga com o namorado, com a amiga, vai para casa e nesse trajeto para casa uma coisa, né, um bicho sequestra ela, então ela acorda em uma casa abandonada e a gente vai ver todo o sofrimento e a necessidade eminente de que ela tente se libertar desse local e as coisas começam a aparecer impossíveis, não tem nada ao redor, enfim, até que também surge uma outra menina na mesma sala que ela, e aí então a gente vai ver do que se trata, e é um vampiro, é uma espécie de vampiro, ele é tipo um inseto gigante, barra morcego, barra vampiro, que é igualzinho o monstro de olhos famintos, então por isso me remeteu muito a essa história, e é uma história então desse thriller e desse horror mascarado, até que a gente consiga ver do que se trata. É uma história boa, tá? De fato, o roteiro é bacana, é interessante. Acho que ele cumpre a função, ele te deixa entretido e dá esse pânicozinho de querer saber o que vai se passar ou não. Só que assim, eu tenho plena convicção de que esse quadrinho não foi e não será publicado no Brasil, simplesmente porque a arte do Todd Herman é pavorosa. Esse é o quadrinho mais feio que eu já vi na minha vida, tá? É muito bizarro o jeito que ele... Eu vou tentar botar umas imagens para vocês, mas assim, é muito feio. Lendo a narrativa do início ao fim, a gente vai vendo. É um desenho muito feio, então assim, tenho plena convicção de que não veio por conta disso, porque o roteiro de fato é bom. Eu não li outras coisas desenhadas pelo Todd Herman, não sei se o trabalho dele é sempre assim, mas enfim. Cut é pavoroso por conta da arte. Outro quadrinho que eu li foi Clue, escrito pelo Paul Allor e desenhado pelo Nelson Daniel. Esse é publicado lá fora pela IDW e é um quadrinho, como o próprio nome já remete, né, ao jogo de detetive que a gente tem como jogo aqui no Brasil, e essa é a versão, então, em quadrinhos, realizada pelos autores. E esse é muito bacana, tipo, eu acho que tem muito potencial para ser publicado aqui, ele é instigante, ao mesmo tempo ele é divertido, e ele tem muita quebra de quarta parede, porque aqui a gente acompanha, então, como tal qual o jogo detetive, um grupo de pessoas vai jantar, como se fosse um... e não sobrou nenhum da Agatha Christie, um grupo de pessoas distintas, de personalidades distintas, algumas se conhecem, outras não. A gente tem de soldado de guerra, senadora, cantora de hip hop, um membro da indústria farmacêutica, enfim. E aí todos eles são convidados para esse jantar especial, então, na casa de uma pessoa mais reservada, até que surge um corpo, alguém foi morto, e aí então a gente, como leitor, precisa ir seguindo as pistas, descobrindo o que vai se passar, e tudo isso é narrado pelo mordomo da casa, então ele narra com muito humor e quebra de quarta paredes, inclusive o próprio editor do quadrinho aparece em alguns momentos, e é muito divertido e competente. Eu gostei bastante dessa leitura, acho que esse tinha potencial de aparecer por aqui. Li também Mata Doce, da Luciane Aparecida, e publicada pela editora Alfaguara, se eu não me engano. E esse é um livro que eu li pro Clube Peanuts, que eu estou fazendo parte, né, como as meninas. E eu gostei bastante desse livro, tá? Eu sei que a gente ainda não teve a discussão, mas a maioria não tinha começado o livro ainda, ou estava demorando para se conectar e para engajar a leitura. Mas eu, de fato, gostei bastante desse livro. A gente vai acompanhar
uma super novela, com certeza uma novela do Vale a Pena Ver de Novo, onde existe uma pequena cidade rural ali pelos âmbitos da Bahia, uma parte mais de sertão, que se chama Mata Doce. E nessa pequena cidade a gente vai acompanhar primordialmente a Maria Teresa, que é uma menina que surge para ser adotada pela Tuninha, que é uma mulher trans, e pela Mariinha, que é conhecida como a professora da região. Então essas duas mulheres, elas vivem um relacionamento e elas adotam então essa criança. Isso é numa época bem passada, enfim, máquina de escrever, não existia telefone, essas coisas. E com isso, então, a gente vai acompanhar a história, a trajetória de vida da Maria Teresa até o momento em que ela passa a se tornar filhinha mata-boi. Literalmente uma pessoa, né, uma mulher, a única que exercia essa função de abater gado na fazenda, então, do Jerônimo Amâncio, que era conhecido como o coronel, que, enfim, um homem desprezível, que foi uma pessoa responsável pelo crime contra o Zezito, que era o noivo da Maria Teresa. Então a gente vai acompanhar nessa novela que mistura religiosidade, percepção das pessoas, um pouco de realismo mágico até também, e diversos personagens convivendo nesse contexto onde a narração da Maria Teresa vai se dar, então, de tudo que ela passou ao longo da vida, ela e as outras pessoas que ela conhece, as histórias daquela região, até o momento da sua morte, quando, enfim, esse ciclo é finalizado. Para mim, assim, de início ele demora um pouquinho para engatar, mas passou. Quando eu passei dos 30%, eu não queria mais parar, porque eu queria muito saber o que estava acontecendo. Apesar de não ser um livro de grandes acontecimentos e revelações, ele é plenamente uma novela que cumpre muito bem o contexto de nos manter entretidos e curiosos com o dia a dia e a vida daquelas pessoas que a gente acaba se apegando e querendo saber detalhes e qual foi o destino de cada um deles. Então, eu curti muito Mata Doce. Faz um tempo que eu não dou estrelas, né? Não dou notas para as leituras, mas para mim Mata Doce é um singelo 4 estrelas muito bem dado. E para finalizar, eu escutei o audiobook de 1984 do George Orwell, mas pela dramatização do Joey White, que está disponível na Audible. Essa é uma dramatização que foi feita por autores bem famosos da Rede Globo, inclusive o personagem principal é o Lázaro Ramos, por exemplo. E aqui a gente vai ter o contexto de 1984, mas numa versão dramatizada e reduzida, né? Na Audible tem também o audiobook oficial do livro, e ele tem 12 horas de duração, enquanto a dramatização ela é contada em 3 horas. Então a gente vê que de fato sim, é com certeza uma versão resumida do que acontece em 1984, onde a gente vai acompanhar um personagem em um sistema rígido, ditatorial, extremista, totalitário, onde o personagem principal, que é o encarregado, enfim, eles trabalham ali bem numa questão maquinária, e ele um dia ele começa narrando que ele tá com a arma mais perigosa do mundo e que só por isso ele já tá morto pela polícia do pensamento, enfim, que é um livro, é o que ele está escondendo, e essa é a arma mais poderosa de todos, porque como a gente já está cansado de saber, no momento em que existe um governo totalitário, qualquer tipo de pensamento dá força, e é isso que pode determinar a ruína dessa ditadura. Então aqui a gente acompanha o personagem principal, que eu já esqueci o nome, é claro, porque eu sou muito ruim de memória, minha memória está cada vez pior. Mas enfim, a gente tem essa percepção do personagem principal, a gente vive ali angustiado nos pensamentos dele, na narrativa que ele vai fazendo, porque é um local onde eles têm polícia do pensamento, enfim, gente, é uma clássica sociedade que, enfim, acho que 1984 é muito famoso, com certeza todo mundo sabe a premissa básica,
e eles têm, inclusive, estão reduzindo, eles têm um partido para reduzir as palavras do dicionário para virar, tipo assim, 20 e poucas palavras, para que simplesmente as pessoas não possam pensar a respeito disso e com isso não poder ter nenhuma atitude em relação ao que acontece. Então a gente vai acompanhar na dramatização uma novela, é incrível, sério, assim, eu recomendo para todo mundo que ouça essa novela, porque é como se fosse um, um filme em apenas áudio, sabe? É literalmente uma experiência auditiva maravilhosa. Então, aqui na dramatização, a gente vai ter música de fundo, os efeitos sonoros. É muito ágil e angustiante ao mesmo tempo, porque de fato vai crescendo essa atmosfera de onde os personagens vivem. Aqui a gente vai ter também até uma parte de romance do personagem principal com uma mulher que ele inclusive acreditava que era infiltrada da polícia do pensamento. Então, a gente vai ver toda essa questão e como vai se bolando um plano de tentar lutar contra esse sistema e não apenas desistir. E é claro que é um local onde eles não podem confiar em ninguém, né? A gente não sabe, o nosso vizinho pode nos denunciar, enfim, totalmente uma atmosfera totalitária. E aí é claro que o personagem principal, em determinada hora, por essa sede de justiça e de tentativa, ele vai confiar em alguém e vai acabar se ferrando, né? Com certeza. Então, é um áudio maravilhoso, sério, escutem. Eu escutei enquanto eu estava trabalhando, assim, como se fosse um podcast. Incrível, incrível mesmo. Me deu muita vontade de ler o livro original, porque, é claro, essa dramatização não substitui em nada a obra e a existência grandiosa do George Orwell na literatura. Então eu fiquei com bastante vontade de ler. Não agora, tá? Um dia, com certeza, antes de morrer, lerei 1984. Eu tô, inclusive, desmistificando literatura clássica da minha vida, tá? Eu não leio clássicos por muito tempo. Isso foi uma questão para mim de não querer ler, enfim, achar difícil e não querer tentar quebrar essa barreira, mas eu estou acompanhando vários canais aqui no YouTube que perpetuam muito a palavra da literatura clássica, e é clássico por um motivo, né? Então eu estou pensando aí em me abrir principalmente para opções abrasileiradas, como sempre, porque o que há de melhor no mundo, seja cinema, seja literatura, é aqui no Brasil. Então, é isso. Recomendo que escutem esse audiobook, essa dramatização que é maravilhosa, assim, chave de ouro. Os personagens, como eu disse, tem Lázaro Ramos, tem um monte de gente, acho que o Matheus Solano também tá. É muito bom. Então é isso, essas foram as minhas leituras de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, deixar um like. E se for comprar estes ou qualquer outra coisa, quadrinhos, livros, geladeira, compre pelo link aqui embaixo, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão para que eu possa melhorar e ampliar o meu trabalho aqui na internet. Então, um beijo, até a próxima.